Eu falo a vocês em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Podem sentar, por favor. Quem dentre nós aqui nunca fez uma fezinha? Quem nunca apostou na loteria? Eu já fiz. Todo mundo aqui já tentou uma vez ou outra. Eu já tentei todos os tipos de combinações de números. Data do nascimento, data do nascimento de parentes, data do nascimento de amigos, CPF, identidade, dias especiais, mas até agora nada. Isso prova, pelo menos, que esse método de usar aniversários não funciona muito. Talvez eu deva procurar outras combinações de números. Inclusive, eu tinha um colega de trabalho que, olha só a loucura da coisa. Ele é estatístico. E, na verdade, ele era um colega de trabalho, mas continua sendo estatístico. E ele pegava todas as médias históricas, e todas as séries históricas, na verdade, e números que davam na Mega Sena, ele fazia, pegava aquilo ali e fazia, ele passava a tarde inteira fazendo, para dizer, olha, se eu jogar no 23, a probabilidade, pela série histórica e tal, às vezes, por incrível que pareça, não está certo. Não sei se tem alguma relação matemática entre o peso da bolinha que cai, não sei, mas às vezes estava certo. Mas a realidade é que muita gente corre atrás do dinheiro, das riquezas, como se fosse praticamente uma neurose. Mas será que Deus tem algo mais a dizer sobre isso? Eu acredito que sim. Toda vez que eu fiz uma aposta dessas, algo dentro de mim não me deixava fazer uma oração para pedir a Deus para eu ganhar. Porque tem gente que faz. Isso é porque a gente sabe, que o dinheiro pode corromper as pessoas. Então, se por um lado esse desejo de fazer fortuna era muito grande, por outro, o dinheiro também, na verdade tem dinheiro também, de não saber o que fazer com tanto dinheiro. E aí, quando a gente não sabe o que fazer com tanto dinheiro, quando a gente se deixa corromper pelas riquezas, a gente permite que nós sejamos amaldiçoados pelo poder negativo do acúmulo de riquezas. E todas essas coisas são fugazes, ou seja, são passageiras. O sábio que escreveu o livro de Eclesiastes, ele não usa meias palavras para condenar a avareza e a gana por tesouros e fontes de renda. Assim como hoje em dia, aquela época era de uma enorme instabilidade para o povo judeu, que passou por guerras, por exílios, por mudanças forçadas. Ou seja, aquele povo ele tinha uma perspectiva de futuro muito limitada. As poucas pessoas que tinham controle dos bens buscavam assegurar seu poder econômico por razões diversas, inclusive como uma maneira de evitar que determinadas calamidades chegassem até eles. Então, um mundo extremamente desigual, poucos com muito dinheiro e muitos sem nada. E não é muito diferente do que a gente vive hoje em dia, só em escala distinta. Porque a cada punhado de anos que passa, a gente liga a TV ou abre uma revista no jornal e são as mesmas histórias. Uma nova crise econômica que veio em tal país e fez a bolsa cair em todos os lados do mundo, e aí um pacote de austeridade precisa ser instaurado, e sempre quem sofre mais nessa brincadeira são os cidadãos comuns, aqueles assalariados que perdem seu benefício, que perdem sua renda, que é uma renda de subsistência. A violência, os movimentos migratórios, o crescimento populacional, tudo isso apresenta desafios a essa estabilidade financeira da vida de todas as pessoas. O mercado de trabalho é feroz, ele não perdoa quem não se encaixa em determinados padrões. Você tem que ser jovem, você tem que ser bonito, você tem que fazer a pós-graduação, mas não qualquer pós-graduação, mas a pós-graduação da moda, não importa quantas você tem. Você tem que saber falar línguas estrangeiras, você tem que saber um monte de coisas. Isso com 30 anos de idade. E é justamente no meio desse mundo muito cruel que parece
lutar pelo nosso lugar ao sol, com todas as ferramentas possíveis. Ora, se o mundo é cruel, por que nós não usamos as táticas do mundo para a nossa sobrevivência? E é justamente por isso que vem esse homem no meio da multidão e pede a Jesus que ordene ao irmão dele dividir a herança. Não é que ele fosse um cara mau, mas ele é um cara que estava tentando sobreviver. Provavelmente nós também faríamos o mesmo. Muito provavelmente aquele irmão que recebeu a herança, ele era o primogênito. E naquela cultura, como em várias culturas, a herança vai toda para o primogênito. Justamente porque eram muitos filhos. E se você dividisse a herança, obviamente todos eles ficariam pobres. Então a intenção era preservar a linhagem dos primogênitos a riqueza da família. Talvez esse irmão que recebeu a herança fosse o mais necessitado e o pai deixou no testamento que queria que ele ficasse com o dinheiro. A gente não sabe por que esse rapaz ficou com a herança inteira. Mas uma coisa a gente sabe, que o outro irmão praticamente mandou a Jesus, falou assim: Jesus, eu quero que você mande meu irmão partilhar esses bens. Ele queria que Jesus intermediasse a partilha. Mas a resposta do Cristo é incisiva. Ele não deixa dúvidas sobre o estado corrompido que aquele homem se encontrava naquela busca pelo dinheiro. Aquele rapaz, como muita gente no nosso meio, estava preocupado era com essa acumulação de bens. Ele queria ter mais, ele queria ter suas garantias. Não é muito diferente do que muitos de nós pensamos. E às vezes nos sentimos tentados a pensar também. E esse rapaz, ele pedia, assim como muita gente hoje em dia pede a Jesus, que tenha muitas riquezas. Mas Jesus é muito claro na sua resposta. A vida de um ser humano não consiste na abundância de bens. Se nós não podemos garantir que nós vamos estar vivos daqui a alguns minutos, o que adianta toda essa ganância em ter, um acúmulo extremo de riquezas? De que adianta buscarmos obter mais do que é necessário para nós vivermos confortavelmente e nos doarmos à nossa comunidade? Para que mais que isso? Tudo é fugaz. A vida nesse mundo é passageira. As grandes riquezas acumuladas na terra ficam para pessoas que nem sempre merecem essas grandes riquezas. A carta aos Colossenses, que nós ouvimos hoje, o trecho da carta aos Colossenses, ele amplia o leque de insanidades que nos afastam de Deus, falando de quê? De relacionamentos superficiais, da manipulação de outros seres humanos, que colocam as outras pessoas como objeto, ou colocam as outras pessoas como algo mais importante que o próprio Deus. O autor da carta tenta explicar àqueles cristãos da igreja de Colosso justamente que todas essas coisas nos afastam de Deus. E essa mensagem ainda é bastante atual, porque esses problemas se multiplicam no meio de nós, inclusive nas igrejas. Quando eu abro assim o computador, às vezes aparecem aquelas páginas na internet de notícias. Vou ser bem sincero, eu acho muito engraçado ver aqueles sites de fofoca,
impressionante, né, o nível de preocupação que a nossa sociedade tem com coisas tão irrisórias quanto, sei lá, os gestos casuais de pessoas que nem são tão famosas assim. A fama, assim como o dinheiro, também é uma obsessão contemporânea. Vocês já perceberam quantas pessoas se inscrevem naqueles programas tipo o BBB, né? Os reality shows que o pessoal chama aí? Né? Esses programas que já são de carga marcada, mas mesmo assim, tem milhões de pessoas que fazem o seu videozinho, né? Mandam sua mensagem, alô e tudo mais, e querem fazer parte desses programas. E quando conseguem, passam aqueles 15 minutos de fama e aí essas subcelebridades continuam tentando de toda forma permanecer na mídia. Uma nova cirurgia, um novo escândalo, até no caso com outra pessoa, quer mostrar um novo implante de silicone, né? Pousou para a revista tal, etc. É um desespero para continuar na mídia. Mas olha, isso tudo é fugaz. Quem vai se lembrar dessas pessoas daqui a alguns anos? Outras pessoas vão numa busca inverterada nos prazeres da vida, nos prazeres que não são só do corpo, mas são pelo corpo e são para o corpo. São os excessos, né? Os excessos nos relacionamentos, os excessos na nossa vida sentimental, os excessos da própria cultura de culto ao corpo, os excessos nas festas, o excesso no uso de substâncias entorpecentes, os relacionamentos superficiais, sem compromisso, sem amor, sem enxergar no próximo alguém que realmente importa para Deus. E a tentativa eterna de manter uma aparência de juventude sempre, né? Através de tudo quanto é cirurgia, tudo quanto é tratamento. Inclusive alguns tratamentos ilícitos podem levar à morte. Mas quando essas paixões e essas obsessões passam, quando a idade chega, quando o corpo já não tem mais fôlego para tudo aquilo ali, aí a gente se pergunta, o que resta? Todas as coisas são fugazes, tudo é passageiro, exceto a mensagem do Cristo. E essa mensagem é muito simples. Nós precisamos viver intensamente, sim, mas de acordo com os princípios que Ele nos ensinou. Quem vive dessa forma, segundo a mente do Cristo, e se livrando da velha criatura, sabe que cada momento que nós vivemos deve ser em prol da nossa comunidade, do nosso próximo. Se nós verdadeiramente dizemos que amamos o nosso semelhante como nós amamos a nós mesmos, em tudo nós buscaremos partilhar com eles nossas oportunidades, nossa vida, nosso carinho. Então nós não buscaremos somente um benefício financeiro individual ou um prazer momentâneo que vem da fama, que vem do corpo, mas sim o bem da comunidade. Nós lutaremos, se vivemos assim, para que todas as pessoas tenham condições decentes de vida, para que todas as pessoas tenham direitos que são garantidos, ou que devem ser garantidos a todos os seres humanos. E assim nós também vamos nos doar por essas pessoas, orar por elas, partilhar a dor delas, junto com toda a comunhão dos santos, que já vem partilhando da nossa dor e que ora por nós. Esta igreja, este povo, essa assembleia que se encontra aqui, assim como a igreja lá em Colossos, ela também tem um potencial de ser um espelho que reflete Jesus Cristo na comunidade. Mas para isso nós precisamos deixar para trás essa cobiça, o orgulho e o individualismo. Quantas pessoas nós vemos aqui? Com certeza algumas pessoas que vocês não conhecem. Isso já é um sinal de que nós, enquanto comunidade, estamos aprendendo a crescer com consistência, nos renovar a imagem do Criador. Mas essa renovação não para aí, é preciso sonhar, é preciso agir para que a nossa paróquia, que ainda é pequena, se expanda e impacte a vida mais e mais das pessoas e da comunidade que nos cerca. É preciso que nós possamos aprender a compartilhar esse suporte para transformar
para viver vida abundante, para construir um futuro digno para sua família, para se envolver em relacionamentos construtivos para a vida inteira que sejam baseados nos valores de Deus e para serem cada vez mais luz neste mundo que nos cerca. O homem ganancioso voltou-se para Jesus pedindo riquezas para si. Se nós, como igreja, agirmos como esse rapaz, só conseguiríamos afastar e traumatizar as pessoas que vêm até nós. Mas se nós soubermos servir a Jesus no amor incondicional, com toda a humanidade, aí sim nós entenderemos que precisamos ir ao mundo e nos dedicar ao amor e ao serviço. Aí sim seremos servos de Deus. Seremos imagem do Criador. Desse modo, pensemos menos em nós e no excesso de coisas só para nós. Porque quando nós aprendermos a dedicar nossa vida em prol daqueles que necessitam, em prol dos nossos irmãos, filhos e filhas de Deus, nós vamos aprender nesse processo a nos amar mais e a cuidar de nós da maneira que Deus tem planejado para nós. Sejamos